me chamo Tosca Zamboni, completo agora, no dia 6 de outubro, 54 anos. E nesse momento continua a minha militância em defesa da justiça, em defesa do país, em defesa dos direitos das mulheres, dos direitos dos animais. E tem uma trajetória que começou mais ou menos nos meus 15 anos de idade, quando na época eu já tinha uma preocupação muito grande com os acontecimentos do nosso país. Nessa época nós vivíamos um período de ditadura e eu tinha a possibilidade e a liberdade em casa, né, na minha residência, junto aos meus pais e irmãos, de estar debatendo, né, a partir do que tinha de conhecimento do que acontecia em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado. E eu tinha como exemplo na minha casa a minha figura paterna, né, meu pai, que havia sido preso político em 64, por discordar, né, do movimento revolucionário, entre aspas, que resultou nesses 30 anos de ditadura. E a gente tinha, então, um espaço de liberdade, né, de conversa, de discussão, e que fazia com que né, tanto eu quanto os meus irmãos pudéssemos ter uma análise crítica, né, do momento que a gente estava vivendo. Isso, claro, que foi um indutor da minha futura militância. Eu era estudante de música, fazia o 2º grau, e tinha como um desejo muito grande fazer o curso de medicina, porque entendia também que através da medicina eu poderia ter um compromisso, né, com a humanidade, um compromisso com a luta pela vida e claro, também aquela grande ilusão de que poderia virar uma grande cientista e que seria a descobridora, né, na época, né, da cura do câncer. Então isso me motivava a estar sempre pensando, né, na defesa da vida. E eu acabei militando também nesse momento, nos 15, 16 anos, uma militância, claro que não tão acentuada, mas participava dos movimentos em defesa da Amazônia, em defesa do meio ambiente, que era, na verdade, naquele momento, assim, o início, né, o prenúncio, né, de um movimento ambientalista que acabou acontecendo de forma muito marcante aqui no país. Eu entrei na universidade até por conta dessa minha militância, né, dessa minha preocupação com o meio ambiente. Desisti da medicina e optei em fazer o curso de biologia. Entrei em 1979 e em 79, nessa época, na Universidade Federal do Paraná, já existia um movimento de retomada do Diretório Central dos Estudantes, fechado, né, pela ditadura. E esses grupos, né, de militantes estudantis da época, das diversas correntes, né, correntes políticas, né, que existiam então naquele momento, já se articulavam, né, no sentido de que se teria que reorganizar o Diretório Central, efetuar eleições diretas, né, já com o espírito, né, de combate a aquele momento autoritário, né, e a gente retomar, pelo menos no movimento interno da universidade, um espírito democrático de eleições diretas. E eu entrei assim obviamente com muita vontade de estudar, de ser uma futura bióloga. Tive a influência de um professor que teve historicamente uma militância muito importante na universidade, no movimento dos professores. Aliás, não só um professor, mas vários professores que também lutaram contra a ditadura, lutaram por uma universidade pública e gratuita. E essas influências foram muito marcantes, aí, principalmente no primeiro ano do curso de biologia. E eu me deparei, né, na universidade, embora muito deslumbrada, né, com aquele momento assim, né, de passar no vestibular, de comemorar essa passagem e de estudar, de ser uma universitária, eu comecei a me deparar com uma universidade com sérios problemas, uma universidade em que a qualidade do ensino
era precária, que a estrutura que possibilitaria, né, um ensino de qualidade era também muito precária. E isso me motivava a conversar e a discutir com os meus colegas de biologia. E teve uma ocasião assim muito engraçada. Eu não me lembro exatamente que mês que era, já se passaram muitos anos. Eu estava no elevador do centro tecnológico, indo para uma aula, ou para uma biblioteca, e junto com 2 outras colegas do curso de biologia, eu fazia altos discursos dentro do elevador, reclamando, né, da universidade. E por força da ditadura, o curso de biologia, ele estava junto naquele pseudo-diretório acadêmico, né, com o curso de educação física. E a biologia ficava sempre em segundo plano, porque o pessoal da educação física conseguia fazer o comando ali daquele momento, né, do movimento estudantil. E um movimento estudantil, obviamente, assim, muito atrelado, né, um movimento estudantil chapa branca, né, na verdade. E a gente questionando tudo isso, não, mas a biologia precisa estar separada, ela tem que ter o seu próprio centro acadêmico, nós temos problemas que são muito distintos dos problemas que são da educação física, e a gente não pode ficar desse jeito, né, à mercê de pessoas que não compreendem as nossas necessidades enquanto curso, enquanto alunos, e a gente precisa fazer alguma coisa. Então era esse um pouco do meu discurso, e nesse elevador, naquele momento, estava um dos militantes da retomada do Diretório Central dos Estudantes, que era, na época, estudante de psicologia, Maurício Requião, que me convidou para uma reunião naquela semana, né, para discutir o DCE, o Diretório Central. Não, vamos lá, porque o pessoal vai poder te ajudar, vai poder te orientar na recuperação e na retomada do Centro Acadêmico de Biologia, e você nos ajuda e participa também da construção do Diretório Central. Então, na verdade, eu comecei daí. Fui para essa reunião, sem entender muita coisa, porque, na verdade, assim, eu era muito crua, né? Eu vinha claro que de uma casa onde a gente discutia muito política, né? Mas política geral, conjuntura nacional, conjunturas internacionais, a gente lia muito, meu pai sempre incentivou, tanto meu pai quanto minha mãe, que são pessoas que, né, que sempre incentivaram a gente a ler, e eu lembro que minha mãe dizia muito assim, quem não lê não escreve e também não fala. Então, vamos ler muito, né, e tem que estar sempre acompanhando a atualidade. Então, a gente lia as revistas, os periódicos, né, da época e discutia cada temática, né, que estava na revista, a gente discutia em casa. Mas, por outro lado, eu também não tinha um conhecimento específico, né, do que era a luta estudantil, do que era a universidade. Eu não conhecia, de fato, muito bem a universidade. Então, aqueles meninos todos barbudos, cabeludos, com camisetas de slogan, né, eram meio assustadores, muitos meninos, né, pouquíssimas meninas. E então eu, claro, né, até por força de uma timidez que eu tinha muito grande, fiquei meio encolhida, tentando entender o que aquela turma toda falava e gostando muito, né, achando muito interessante e tal, quero participar. E eu acho que acabei por ser seduzida, né, pelo movimento estudantil e comecei a minha militância de fato dentro da universidade nesse momento. Em 80, né, participei de vários episódios, de vários momentos aí de retomada do diretório. Eu lembro na época assim, foi constituída uma comissão e essa comissão que estava direcionando todo o trabalho de retomada do diretório. Eu participei de alguma forma, mas focada principalmente no Centro Acadêmico de Biologia. E comecei a participar de outros movimentos e acompanhar também o movimento de anistia, né? Então, participar das ações, né, que os movimentos da época que me seduziam, né, bastante, era o movimento de anistia, o Comitê de Defesa da Amazônia, né, o CDAMA, então participava dessas mobilizações. E, ao mesmo tempo, também comecei a militar no partido do MDB, que naquele momento, antes da criação, antes né, da liberação, né, para a criação de novos partidos, era o partido que congregava a esquerda brasileira, né, então, obviamente, que eu me identifiquei com isso, e acabei entrando no PMDB, e militando aí, né, principalmente no movimento de mulheres dentro do partido, né, então
ao mesmo tempo que a gente retomava essa discussão de diretório central dos estudantes da universidade, eu estava estudando, fazendo curso de biologia, brigando pelo centro acadêmico, também militava dentro do PMDB na discussão de um departamento feminino, né, para atrair a militância feminina para o partido, para discutir as questões, né, que eram demandadas aí pelo movimento de mulheres, movimentos feministas. Participei bastante, né, eu acho que dentre toda a minha militância partidária, ela foi efetivamente muito mais aí dentro da questão da discussão das mulheres. Tanto que nós participamos aí, por força disso, da criação na época do Conselho da Mulher, né, que era chamado à época de Conselho da Condição Feminina, e que depois foi muito, né, amplamente questionado aí, porque ele na verdade não batia muito com a luta feminista pela igualdade, né, porque não era a condição feminina que a gente tinha que estar discutindo, e sim a questão da igualdade das mulheres em todos os campos da vida social, da vida política, da vida econômica. Bom, enfim, em 81 eu acabei por conta, né, dessa militância e da minha presença no movimento estudantil, no grupo Viração, que era o grupo, né, criado aí pelo Partido Comunista do Brasil, do qual eu vinha a fazer parte, a militar. A gente participou do processo de discussão da chapa, e a Viração, ela teve um papel fundamental, tanto que teve a possibilidade de indicar numa aliança, né, com o Grupo Hora do Povo, do NR8, de indicar a presidência, né, da chapa que ia compor, então, a nova diretoria, a primeira diretoria pós-ditadura, diretoria formal, eleita, né, no processo aí de participação de todos os estudantes. A gente teve a possibilidade de indicar, e o meu nome foi cogitado. E foi muito engraçado, porque dentro do partido eu relutei muito, né? Não quero esse negócio, não quero de jeito nenhum. Eu quero uma participação mais periférica, eu ajudo, eu vou nas palestras, eu vou nos debates, eu vou nas passeatas, eu vou em tudo que vocês quiserem, mas não assumir a presidência, porque eu tenho certeza que eu vou acabar prejudicando o meu curso, e me prejudicando, né? E eu preciso terminar o meu curso, porque eu quero seguir carreira, eu quero, né? E eu tinha naquela época, assim, a ideia de fazer um curso de biologia marinha, de trabalhar com biologia marinha. Não vou, e o partido delegou um monte de gente, inclusive dirigentes estaduais, para me pegar pelo braço e vamos conversar, você tem que participar, veja bem, a gente te dá suporte, a gente te ajuda, mas você é a liderança hoje que vem num processo de construção, você é a pessoa que tem condições de fazer isso e tal. Bom, com muito custo me convenceram e eu acabei participando como presidente da chapa, e a Marlene Zanin era minha companheira, né, de diretoria como vice-presidente. E foi muito engraçado, e nossa, foram momentos muito interessantes. Eu tenho boas lembranças daquela época. E aquele período aí, foi também interessante do ponto de vista pessoal, porque eu acho que fui provocada a perder timidez, né? Porque até então a gente está participando das reuniões, mas você está lá no cantinho, de vez em quando eu levanto o dedinho para fazer um questionamento, gente, pode isso, pode aquilo e tal. Mas pela primeira vez eu tinha que me posicionar na condição de liderança, né? E eu tinha que falar publicamente, tinha que me apresentar diante dos alunos da universidade, até para convencê-los de que a nossa proposta era uma proposta que visava efetivamente, né, a melhoria da condição da universidade, da condição dos estudantes, e, enfim. Então, acabei me forçando a perder a timidez, de entrar em sala de aula, de ir lá para o Centro Politécnico em cursos, né, formados basicamente por meninos, né, por rapazes, e ter que me apresentar com muita seriedade, obviamente, com uma postura, né, sou mulher sim, né, mas sou uma pessoa que se propõe a fazer a diferença, a fazer as mudanças necessárias, e tem que ser respeitada por ser exatamente essa pessoa, mas também tem que ser respeitada por ser mulher, né. Então foi assim, realmente um processo muito interessante. E a nossa diretoria era muito engraçada, nós tínhamos altos debates,
muitas divergências de encaminhamentos, né? Porque, na verdade, a gente não tinha divergências assim né, do que queríamos ali para a própria universidade, do ponto de vista da militância mesmo, estudantil. Mas a gente tinha divergências de encaminhamentos, né? Então, como era uma chapa que praticamente nós estávamos tinha os independentes, e aí essa coisa é muito engraçada, né? Os nossos independentes, não, não são de vocês, são os nossos independentes. Porque os independentes, eles, claro que eles tinham né, a sua simpatia, né, por este ou por aquele lado, então nós vivíamos em disputa. E como tanto eu quanto a Marlene, eu acho que nós somos e nos constituímos, né, ao longo da nossa trajetória de militância como mulheres muito fortes, né, com muita presença e com uma postura assim muito atrativa, de liderança, né? Então realmente eram embates assim muito legais, muito bons. Teve alguns momentos assim que a mim me marcaram muito, né? Eu outro dia estava recebi via Facebook uma foto muito antiga que alguém guardou de um momento em que a gente estava sob um tablado no pátio da reitoria aqui da Universidade Federal, discursando, né, era uma assembleia geral dos estudantes. É uma foto muito interessante, assim, com vários dos nossos companheiros, e a gente identificando, olha, o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas aqui, naquele momento, foi de fato, tanto para o movimento estudantil, quanto para nós, que éramos os construtores, né, desse movimento, foi extremamente fundamental, porque ali nós estávamos decidindo a primeira greve geral da universidade pós, né, golpe militar. E paramos a universidade por muitos dias, com uma adesão, né, da grande maioria da universidade, embora alguns recalcitrantes. Nós tivemos alguns momentos assim, nossa, fantásticos, né? Um deles, inclusive, a gente sai de uma assembleia no pátio da reitoria e nos dirigimos com todos os alunos, eram muitos alunos, nos dirigimos até a praça ali da Santos Andrade, né, da escadaria da universidade, porque ali no Hotel Mabu estava hospedado o general Figueiredo e nós decidimos levar nossa pauta de reivindicações para o presidente, né? E fomos recebidos com baionetas, né, com o pelotão de choque da polícia, com baionetas. E éramos eu, Marlene, o Tele, que era o presidente da UP, né, da UEE, o presidente do Diretório Central da PUC, o Geraldo Surachuk, e nós quatro liderando esse grupo enorme de estudantes encaminhada, né, em direção caminhada pacífica, só com a nossa voz, né, ditando aí os nossos reclamos. E a gente chegou e foi aquela rua, se não me engano, a Rua Tibagi, eu acho que nós fomos, né, interrompidos ali, né, na rua, acho que era a Rua Tibagi. E aquele pelotão de choque inteiro, com as baionetas, com escudos, né, nos segurou. E o que nós fizemos? Ai, meu Deus, que coisa bonita. Nós fomos até uma banquinha de flores e compramos rosas brancas. Né? Fizemos uma vaquinha lá com toda a estudantada e compramos tudo que era rosa branca que tinha nessa banquinha. E aí, de mãos dadas, né, eu junto com o Geraldo e a Marlene com o Télio, ou vice-versa, nós fomos entregar rosas brancas, né, pela paz, né, que estávamos ali realmente, né, ditados por uma necessidade, por uma política importante aí para melhorar a qualidade de ensino, para melhorar a qualidade das universidades, e que estávamos ali em paz, né? E entregamos, como, claro, os soldados não receberam das nossas mãos, então a gente depositava as flores, né, as rosas brancas, nos pés dos soldados do pelotão de choque. Então isso foi muito marcante, muito bonito, emocionou muita gente, né? Quem esteve presente lá do movimento e quem estava, né, os curitibanos que passavam ali por aquela rua, também se emocionaram porque perceberam assim, que era um movimento pacífico, era um movimento reivindicatório, um movimento justo, né, e que naquele momento estávamos sendo recebidos como se fôssemos vândalos ou perturbadores da ordem, né, enfim. É claro que sendo recebidos pela ditadura militar, né, então era mais do que natural que eles estivessem lá.
Então aquilo foi realmente marcante, porque foi dentro de todo aquele momento, de todo aquele movimento, né, de greve geral da universidade, onde as assembleias eram riquíssimas e assembleias gigantes, né, com muitos alunos. Eu acho que nessa assembleia de definição da greve, se não me engano, acho que tinham 5.000 alunos dentro do pátio da reitoria. Então foi um momento histórico, de retomada do processo democrático, mas ela foi um momento histórico também porque, até onde sei, né, ao longo dessa trajetória toda, pós-68, não me existiu outro momento em que conseguisse reunir tantos alunos numa universidade e todos abraçados com uma causa, né, de melhoria das condições do restaurante universitário, porque lutávamos mesmo para baixar o preço das refeições, né, do RU, e que o RU fosse de qualidade, né, que ofertasse refeição de qualidade para os estudantes. Então era um movimento reivindicatório de questões muito específicas, né? Então ele tinha um conteúdo político muito forte, de luta pela democracia, pelas liberdades democráticas, mas ele também tinha um conteúdo reivindicatório bem específico, né, de questões que diziam respeito exclusivamente aos estudantes daquela universidade. Era o restaurante universitário, era a qualidade de ensino, melhores professores, melhor estrutura, né, para os cursos. E eu acho que foi realmente, efetivamente, um grande marco na vida da gente e na vida da própria, né, do próprio processo, né, de retomada da democracia. Em 82, sai Figueiredo, né, a gente ainda estava ali no DCE, teve alguns momentos assim de conflitos bastante importantes, teve momentos em que, em 82, né, a bomba do Rio Centro. E como eu era militante do Partido Comunista do Brasil, e a gente tinha a nossa voz aberta, que era o nosso jornal, né, o Tribuna Operária, e na época também o Tribuna fez, para mim, né, foi uma edição histórica, uma edição fantástica, porque o presidente Figueiredo foi flagrado num determinado momento em que parecia que ele estava chupando alguma coisa, e a manchete do nosso jornal, Figueiredo engole a bomba, porque justamente, né, a tentativa de acobertamento daquela situação, né, que aconteceu no Rio Centro. E a gente foi, como uma das nossas atribuições partidárias, era de vender o nosso jornal, né, para a população e mostrar a nossa voz, mostrar a nossa fala, as nossas crenças. E a gente vivia naquele momento ali correndo da polícia, né, da Polícia Federal, da Polícia Militar. A minha casa foi invadida, né, pela polícia, para busca e apreensão de materiais clandestinos, né, ou ilegais, né, considerados ilegais pela ditadura. Eu acho até engraçado, né, porque meus pais estavam viajando nessa época, quando eles invadiram a minha casa. Minha irmã estava sozinha em casa, minha irmã mais nova, que ficou extremamente assustada, né, de ver policiais. E eles usaram o zelador na frente do olho mágico da porta, né, e a minha irmã abriu, né, tranquila, o zelador abriu para o seu Antônio, e atrás do seu Antônio tinham os policiais que entraram empurrando a minha irmã para dentro de casa e mostrando alguma coisa na mão, que ela não conseguiu saber o que era, porque não entregaram, né? Temos um mandato de busca e apreensão. E aí invadiram a minha casa, revistaram as gavetas, e a minha mãe dizia, quando voltou da viagem com meu pai, até as minhas calcinhas foram reviradas. E junto com isso, quer dizer, eu acho que na verdade assim, essa explosão dela era muito mais um medo, né, de que eles tinham, e meus pais tinham um medo muito grande de que a gente fosse preso, de que a gente desaparecesse, como tantos desapareceram ao longo desse período de ditadura. E às vezes a minha mãe, ela puxava a chinela assim e mostrava pra gente, né? Vocês não vão em reunião, não, coisa nenhuma, tem que voltar cedo para casa, tem que ir para a faculdade, tem que estudar, e nada de se meter em coisa nenhuma. E era uma contradição engraçada, porque ao mesmo tempo eles estimulavam a gente a ler, a fazer análise de conjuntura, a discutir, a se posicionar, né, em relação a tudo que acontecia, mas eles tinham também o medo, né? Meu pai tinha sido preso político, e isso criou toda uma situação de dificuldades, né, para minha mãe, nós éramos todos pequeninhos. E eu acho que essas lembranças todas dessas dificuldades, né, e os medos todos eram muito marcantes para eles, né? Então a gente sempre estava sendo
questionado lá pelos pais para não participar, ao mesmo tempo que dizia, tem que se posicionar. Então, eram momentos bem engraçados, assim, de discussão em família. Então, eu acho que foi, assim, muito rico. Tem muitas lembranças, tem muitos momentos, assim, importantes, mas, assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que tudo aquilo foi muito rico, porque me fez ser quem eu sou hoje, né? Uma pessoa que, ao longo de toda a minha trajetória, se considerar de 79 até agora, são mais de 30 anos, né, de militância, e de militância em todas as causas, né, que por mim consideradas importantes, justas, corretas, né, como a luta feminista, como a luta em defesa da democracia, da retomada da democracia, a luta em defesa da universidade, a luta em defesa da educação. Acabei me formando, e como eu temia, né, muito tardiamente, quase fui jubilada da universidade por muito pouco. Me lembro muito também que uma das pessoas por quem eu sempre tive uma grande admiração e sou conhecedora do fato de que ele também me admirava muito. Ele foi reitor da universidade, o professor Riad Salamuni, que foi uma pessoa assim que também influenciou muito a minha trajetória profissional, a minha trajetória pessoal em relação à questão ambiental. E o professor Riad, ele, enquanto reitor, ele me chamava sempre lá no gabinete e dizia, quando é que você vai se formar? Eu quero entregar o teu diploma. Quando é que você vai se formar? Até que chegou um momento assim que ou eu me formava, porque senão eu seria jubilada, né? E teve até um episódio assim marcante nesse momento. Eu tinha que terminar as 3 últimas matérias que faltavam lá para a conclusão do meu curso. Uma delas era anatomia, que era uma matéria que não trancava nada, mas foi uma matéria que eu deixei por último, até porque eu descobri depois que eu fiz muito bem em desistir de medicina, porque eu não tinha assim muito, né, não gostei muito da história de manipular cadáveres, né, e de trabalhar com anatomia humana. Mas enfim, acabei tendo que fazer, porque era uma matéria, era uma disciplina obrigatória, e sofri, né, naquela ocasião, assédio, né, do professor, da cadeira, da disciplina. E foi assim, pela primeira vez, e dentro da minha militância feminista, né, que eu soube de fato o que é assédio sexual, o que é, né, a prepotência e o autoritarismo de quem tem o poder sobre você, né? O professor tinha o poder de me permitir a minha formatura ou o meu jubilamento da universidade. E eu fiquei em pânico, né, naquele momento, apavorada, mas tomei a atitude que tinha que ser correta, a atitude que é a correta e é a que tinha que ter sido tomada na época. Eu denunciei o professor, né? E ele foi aposentado depois compulsoriamente, até por conta de idade e da situação, né, das outras denúncias, porque eu acabei sendo um estímulo para outras alunas, né, a fazerem denúncia do assédio. E acabei terminando o curso, né, nessas condições, nessa situação toda, mas terminei o curso. Não consegui formar com a minha turma, obviamente, porque minha turma há muitos anos que já tinha deixado a universidade, e achei que não seria muito adequado, né, já velha, né, dentro da academia, me formar com os alunos novos, né, naquelas formaturas oficiais, formais, com bailes, e, enfim, né. E acabei, então, optando por buscar o meu diploma no gabinete do reitor. Então, o professor Riad acabou me formando, né, garantindo a minha formatura. E dali em diante, continuou a minha trajetória, né, na militância partidária, na militância feminista. Acentuei, né, o meu trabalho e a minha militância no movimento ambientalista, porque tive a felicidade, mesmo antes de me formar, de ter trabalhado, né, com algumas questões importantes, como, por exemplo, eu trabalhei no Estado, na Secretaria de Estado da Cultura, em 85, 86, e tive a felicidade de participar do grupo que fez o tomamento da Serra do Mar e toda aquela batalha para transformar a Serra do Mar no Brasil e a Mata Atlântica como patrimônio da humanidade. Então, eu, né, acabei, a minha militância foi muito par e passo com o meu trabalho profissional na questão ambiental. E acabei, por fim, aí nos últimos anos, entrando
numa seara extremamente interessante que tem a ver também com a questão ambiental, muito a ver com a questão ambiental, que é trabalhar para o desenvolvimento da agricultura familiar aqui no país, né? Eu, por força de trabalho, eu acabei fazendo uma assessoria no município aqui da região do Vale do Ribeira, que é a região, né, mais pobre do estado do Paraná, onde os municípios têm os piores índices, né, de desenvolvimento humano, de IDHs. Aliás, o último estudo, né, que foi publicado pelo IPEA, o município de Doutor Ulisses, né, que faz parte do Vale do Ribeira, tem o pior IDH do estado do Paraná. E eu estou lá no Vale do Ribeira trabalhando já tem uns 8 anos, um pouco mais, e por força de ter ido assessorar o município de Tunas do Paraná, acabei me envolvendo com essa questão territorial e de projetos para o desenvolvimento da agricultura familiar, projetos de infraestrutura para a agricultura, de pensar a agricultura de forma sustentável, né, de preservar a questão ambiental, as áreas de preservação permanente. E o Vale do Ribeira, ele tem um dos remanescentes mais significativos de Mata Atlântica, que é o Parque das Lauráceas, né, que atinge 2 municípios, Adrianópolis e Tunas. Então eu tive a oportunidade também de estar envolvida com essa questão da defesa dos parques, né, e de criar mecanismos, né, de proteção ao meio ambiente, ao mesmo tempo que possibilitasse ao agricultor familiar com pouca terra, com terra, às vezes, na sua maioria, toda a área de preservação, né, com pouquíssima área para plantio e para efetivar a sua subsistência. Eu comecei a participar, então, de projetos nessa área, né? Então, hoje faço, né, do meu trabalho uma militância em defesa da agricultura familiar, da agricultura sustentável, da agroecologia, da agrofloresta, né, com base na visão, na cultura orgânica. E, junto com isso também, uma questão que era absolutamente natural na minha trajetória de vida, né, por ter me formado em biologia, por ter um histórico familiar, né, de pessoas que gostam de animais, que sempre defenderam os animais, que sempre lutaram pelos animais. Eu hoje sou uma militante já de pelo menos uns 15 anos na defesa dos direitos dos animais, né. A luta contra o especismo, ela tem a mesma base filosófica da luta contra a homofobia, contra o feminismo, né? Exatamente a mesma base, né? Hoje a luta feminista, a luta pela igualdade de direito. Hoje, revendo tudo que eu fiz, né, de toda essa minha trajetória, são mais de 30 anos. Eu não fiz as contas ainda direito, porque se eu for considerar, né, todo aquele meu período de adolescente, de acompanhar as atividades, né, de defesa da anistia, da defesa do Amazônia, enfim, desde os meus 15 anos, eu estou com 54 anos, né, então é muito tempo aí da minha própria história. Mas acho que valeu tudo a pena, porque eu sou o que sou hoje em função dessa trajetória. O aprendizado que eu tive ao longo de toda a minha militância e nas diversas frentes, porque se eu começar a rememorar absolutamente tudo que eu fiz, eu atuei no movimento, nos movimentos sociais, praticamente todos eles, porque a gente sempre estava presente, né? Se não sendo atores daqueles movimentos, mas sendo colaboradores, sendo apoiadores, né, dos diversos movimentos sociais. Então a gente esteve presente em todos eles. Mas a minha trajetória mesmo ela é marcante. Assim, tive a minha militância partidária durante um bom tempo. Hoje eu não tenho militância partidária nesse momento. Né, fiz um recuo, digamos assim, um recuo tático aí, estratégico ou tático, para repensar essa questão partidária, mas tive assim, uma militância muito forte no movimento estudantil, em ajudar a construção, a reconstrução do movimento. Tive uma militância, né, no movimento feminista aqui do estado do Paraná, e eu acho que em alguns momentos históricos desse movimento também com muita importância. No movimento ambientalista, né, até por força do meu trabalho, como bióloga e como, né, sempre trabalhei no poder público, eu nunca trabalhei na iniciativa privada, salvo uma única vez em que participei da elaboração de um relatório de impacto ambiental, mas a minha trajetória inteira sempre foi no poder público, seja no estado ou em municípios, em vários municípios eu tive a oportunidade de trabalhar, e por conta disso, sou uma defensora, assim,
rigorosa, vigorosa, né, da coisa pública, do dinheiro público, né, e defendo, inclusive, né, o poder público, né, seja Estado, seja município, como fundamentais aí, né, no processo de transformação da vida e da qualidade de vida das pessoas e das populações. Acho que tive uma militância assim, bastante forte, né, no movimento ambiental, e por conta disso me aproximei muito de um movimento que é fundamental, hoje eu considero fundamental, que é a luta contra o especismo, que é o movimento dos direitos dos animais. E essa luta contra o especismo? O que é especismo, né? Quando você é especista, você, em detrimento, né, de uma determinada espécie, você valora outra espécie. Então, ou seja, a espécie humana é mais importante do que qualquer outra espécie animal. E com isso dá direito às pessoas, né, aos seres humanos, a usarem de toda forma os animais e de praticarem todas as formas, né, de crueldade, de maus tratos, de abusos, de usos, né, em relação aos animais, desrespeitando a sua condição, né, de seres vivos, sejam de que espécie forem, né? E então a luta contra esse tipo de prática de preconceito, né, é uma luta extremamente importante, porque ela coloca num patamar de igualdade, ela busca colocar num patamar de igualdade de direitos, né, todas as espécies que convivem, que coabitam conosco e que fazem parte da nossa trajetória civilizatória, né? Nós convivemos com os animais, nós interdependemos dos animais, assim como a gente depende do meio ambiente, da qualidade do meio ambiente para a nossa própria sobrevivência, e praticar atos, né, de discriminação dessas outras espécies, o que permite a caça indiscriminada, o uso de animais como cobaias, né, e portanto com grande grau de crueldade, o uso de animais para entretenimento, né, das pessoas, para diversão das pessoas, como são os rodeios, os animais em circos, etc., menosprezar a importância e a condição única de ser, de espécie, de cada um desses animais, na verdade, de alguma forma, contribuir para o nosso próprio aniquilamento. Né? Então, a luta contra o especismo, ela tem a mesma base, né, que eu sempre digo isso, a mesma base da luta contra, né, o preconceito contra as mulheres, o preconceito homofóbico, né, contra toda sorte de preconceito. Então, lutar pelos direitos animais em última análise, lutar pela vida e pelo direito de todos os seres em todas as suas condições, né? E eu acho que isso é fundamental, e eu me aproximei muito, né, desse movimento, embora ambientalista, obviamente, e por ser ambientalista defender os animais, mas hoje eu me difiro, mesmo sendo bióloga, eu me difiro da maior parte dos biólogos, porque os biólogos hoje, né, que defendem a preservação das espécies silvestres, por exemplo, elas são contra algumas outras espécies que colocam em risco aquelas que eles defendem. Isso também é uma visão especista, né? Então, você, por exemplo, discriminar o javali, que é um animal introduzido, né? É uma espécie exótica às espécies, né, nativas aqui do Brasil. Ele foi introduzido e hoje, indiscriminadamente, né, pelas pessoas, porque ele foi colocado um valor econômico para essa espécie introduzida, e se perdeu o controle disso, e hoje ela é uma ameaça a algumas outras espécies nativas soltas na natureza, né? E então alguns biólogos defendem que essas espécies exóticas têm que ser eliminadas. E eu hoje faço, né, um contraponto a essa questão, porque eu acho que nenhuma espécie tem que ser eliminada. O que nós temos que garantir um manejo adequado para que todas tenham direito à vida, para que todos tenham direito à qualidade de vida. Então, o movimento de defesa de direitos hoje dos animais, ele é um movimento fundamentalmente de direito da vida, né? E eu acho que isso é um norte, né, para que a gente possa estar lutando em outras frentes, em outras batalhas, né, sejam quais forem. Eu acho que tudo isso valeu a pena, e toda essa minha trajetória me conduziu a exatamente esse momento que eu estou vivendo, né? E é um momento que a gente
de alguma forma, também está fazendo história, porque a gente está conseguindo mexer com algumas estruturas culturais e mexer com paradigmas, e é um momento importante, porque ele é, né, todo momento paradigmático, né, de mudança paradigmática, é um momento confuso, difícil, de lutas, de avanços, de recuos, e a gente está vivendo exatamente isso, mas nós estamos conseguindo colocar na pauta, né, esse movimento de defesa dos direitos animais está conseguindo colocar na pauta e na ordem do dia como um movimento de extrema importância, né, para toda a sociedade, a questão dos animais. Não é à toa que a mídia hoje, né, dá uma cobertura fantástica, né, sobre isso, e isso está mudando consciências, né? Então, cada vez mais a gente percebe um olhar, né, diferente sobre a questão da convivência com os animais. Então, a gente está construindo novos paradigmas. Isso é fundamental, isso é de encher a gente de orgulho, né? Eu me sinto honrada de estar participando disso tudo e de ter tido essa trajetória que me levou exatamente a esse momento, de mais uma vez estar podendo participar e construir a história, né, a história da civilização. Então, nenhum arrependimento de nada do que eu fiz. Outro dia brinquei muito porque a gente apanhou muito da polícia. Tomava umas cacetadas aí bonitas aí nos movimentos, nas manifestações, né? Mas eu nunca fui presa. Mas disso eu não... Isso eu não gostaria de ter, né, tido na minha história. Não precisou, né? Não precisou para que eu pudesse, né, ter essa inserção e ter essa trajetória, né? Lamento muito por todos aqueles que foram presos políticos, pelo meu pai, né, e pelo sofrimento psicológico ou pelo sofrimento físico, né, pelos, né, quais essas pessoas todas passaram. Eu não fui presa, mas apanhei bastante da polícia. E claro, né, e cada cacetada que a gente, cada cacetada, né, do cacetete da polícia que a gente levava pelas costas é porque a gente estava lutando por direitos, lutando pela justiça, né, pela justiça social, lutando pela transformação e podendo oportunizar todos esses movimentos que nós vimos agora recentemente, né, nas ruas. A gente construiu, né, essa ponte, essa possibilidade, né? A gente redemocratizou esse país. Então, lá atrás, no movimento estudantil, na luta contra a ditadura, né, talvez a gente não tivesse a noção, né, do papel que a gente teve, né? E hoje eu tenho claro isso, eu acho que todas as pessoas da minha idade e que estão relembrando esse processo todo, estão se dando conta, né, de que a gente construiu, né, um processo fantástico nesse país, que está permitindo a gente questionar governos, derrubar governos, fazer mudanças culturais. O teu partido era o PCdoB. PCdoB. Como que foi? Você mencionou uma militância ambiental pregressa ao próprio Comitê de Defesa da Amazônia? É isso? Não, no próprio Comitê de Defesa da Amazônia. Quando que começou? Ele começou o movimento de defesa da Amazônia mesmo, ele começou em 70 e alguma coisa, 76, 77, que já se falava, porque era a crítica que se fazia aqueles grandes projetos, né, projetos JICA, Carajás, né, os projetos que tinha estrangeiros, né, americanos, japoneses e tal, e aquela preocupação de soberania, né, soberania da Amazônia, soberania brasileira, então fora JICA, fora Carajás, fora, né, esses projetos todos. Então, eles foram em 76, 77, né, eu comecei a militar de fato aí, né, e de acompanhar mesmo a partir de 79, foi quando eu entrei na universidade. Porque até então eu era uma adolescente, estudante de música, secundarista. Eu nunca participei do movimento secundarista, né? Nunca fiz parte, assim, direto do movimento secundarista. Mas, até porque, assim, nesse período eu era uma pessoa muito tímida, né? Era muito tímida mesmo, eu estudava música, então eu estudava na Escola de Belas Artes, e aí, assim, a minha vida era ir para o colégio, né? Voltar para casa, ajudar a mãe e sentar na frente do piano e passar a tarde inteira no piano. Ficava até as 8 da noite, até que a mãe dizia, chega, né, vamos jantar, você tem que fazer as suas lições, né, da escola. Daí eu ia estudar mais um pouco à noite para fazer as tarefas da escola. Então eu era assim, era muito focada, né?
Mas como eu tinha assim, a minha família toda, meu irmão, Alexandre, né, que é um ano mais novo que eu, a minha irmã mais nova, mesmo o irmão mais novinho, né, o caçulinha, tudo, a gente tinha esse hábito de ler bastante, então tinha sempre a revista Veja, as reviews, né, os periódicos, né, a gente sempre tinha em casa e acompanhava tudo, discutia tudo, né, tudo que via na televisão era motivo de crítica e tal, então eu tinha assim essa, digamos, expectativa de vir a participar de, né, e num período um pouquinho anterior à minha entrada na universidade de 79, então no ano de 78, por aí, eu acompanhei alguns, né, vários dos movimentos, acompanhei o movimento de anistia, né, então participava das atividades, né, como uma participante, não como uma militante organizada, né. Eu vim a ser uma militante organizada a partir de 79 mesmo, né. E o que vocês faziam com o Comitê de Defesa da Amazônia? Era panfletagem? Panfletagem, né? Tinha palestras, às vezes a gente ia para a rua para fazer a panfletagem e a discussão e mostrar para as pessoas, né? Eu lembro, eu acredito que eu tenho até hoje na minha biblioteca, tinha um pequeno livreto que foi feito, né, pequenininho assim, um A4, partido ao meio, onde colocava toda essa questão dos grandes projetos, né, e as consequências deles, né, do Carajás, do Jica, tinha mais um outro projeto grande, eu não me lembro, que mexia com a questão de hidrelétricas, de exploração mineral na Amazônia, Jari. né, Jari, projeto Jari. Uhum. Jica, Carajás, Jari. Será que Isso você mesmo. tem esse livrinho? Eu acredito que eu tenho ainda lá, sabe? Outro dia deu broca na minha estante de livros. Ai, digo eu, porque um dia eu resolvi, aquelas limpezas que a gente não faz toda hora, não é todo dia que se faz, mas uma vez a cada tempo você tira todos os livros da estante, aí espana todos os livros, limpa a estante, passa óleo, né, aqueles protetores, né, de madeira e tal. E um dia que eu fui tirando tudo, eu vi pozinho, né, e eu disse, pó de cupim, né, e acabei descobrindo que as broquinhas comeram 4 livros do Érico Veríssimo. Que não teve salvação, porque elas fizeram tantos caminhos dentro do livro que acabou, né, que eu tive que jogar fora os livrinhos. E aí, o que eu fiz? Eu mandei a estante embora, né? Pedi para o meu irmão ver se ele conseguia fazer uma descupinização dela para poder voltar de novo. O fato é que não conseguiu e eu fiquei desempregada, daí não tinha mais dinheiro para comprar uma nova estante. E os meus livros ficaram todos no chão e estão no chão até hoje, né? Estão empilhadinhos, de vez em quando eu desempilho, limpo, volta tudo para o lugar. Então, deve estar lá, com certeza deve estar. Eu tenho alguns... Pedir. Mas se eu conseguir, eu mando para cá, com certeza, porque é muito legal, muito legal. Eu tenho um outro livrinho lá do Teotônio Vilela, sabe, da trajetória do Teotônio Vilela. Tem umas coisas assim muito, muito interessantes, né, que foram produzidas na época e que a gente acabou guardando. Eu tenho algumas revistas sobre a história da UNE, né, de toda a retomada, né, é uma revista histórica que eu acho que pouquíssimas pessoas devem ter, né, pouquíssimas. Da UP não, eu tenho da UNE, eu tenho sobre a guerrilha do Araguaia, né, então documentos históricos, né, sobre a guerrilha, tem bastante coisa assim, né, tem uma revista logo da retomada da UNE também, né, em 79, tem uma revista da UNE que eu nem sei se alguém em algum lugar deva ter essa revista, eu tenho. Agora, não que eu tivesse, na verdade, que talvez fosse esse o meu equívoco, ou a minha falta de informação e de conhecimento, essa coisa da preocupação com a memória, né? Que hoje... Tem quando é jovem. Não tem. Eterna quando você é jovem. Olha, você sabe que eu tenho uma colega que ela guarda tudo, né? Entrevistas, materiais, agora em tempos de internet, tudo isso fica muito mais fácil. Mas eu nunca tive essa coisa, essa prática, que eu acho um erro. Eu tenho, do meu período de DCE, de Diretório Central, eu não tenho nenhuma foto. As fotos que eu estou conseguindo obter agora são fotos que foram guardadas, assim. Aquele jornalista, o Ville, né, outro dia jogou uma foto dessas na internet, e de vez em quando aparece alguém que guardou alguma coisa e tal e posta. Daí eu estou recolhendo essas postagens para poder guardar, né. E a única coisa que eu guardei de todo o ano em que fui presidente do DCE foi uma entrevista que eu fiz, uma entrevista de 4, 5 páginas, para a revista Quem.
Era uma revista da época, né, de 79, 80. Eu não sei nem por quanto tempo durou, né, essa revista, que ela era uma revista curitibana, era uma revista, deixa eu ver, poderia fazer uma comparação com qual revista hoje? Uma revista, não sei, é uma revista dessas de atualidades, né, e que pegava personagens importantes aí das diferentes frentes, das diferentes áreas, né, e entrevistava. Uma revista interessante, bonita, grande, né, uma revista, eu tenho. Essa revista foi a única... A gente vai pedir para escanear, pelo menos. Foi a única que eu guardei, foi porque essa minha entrevista. Que eu achei assim, que ficou bonita, que ficou bacana a entrevista, e eu acabei guardando. E olha, e para você ver como a gente também comete erros, porque não tem essa noção, não tinha essa noção. Eu guardei a entrevista e não guardei a revista. Não tem problema. Eu guardei a entrevista, que ela está no meio da revista, e o índice da revista, onde ele destaca, né, as matérias que são daquele volume, né, e aí foi o que eu fiz, eu guardei isso. Trabalho recortado que guardar inteiro. Meu Deus do céu! Às vezes eu fico pensando, que coisa, podia ter guardado. Então, e essas coisas são importantes, né, porque elas demonstram momentos importantes da história. Não é só pelo fato de ter sido uma entrevista minha, mas as questões que eu estava relatando lá e as perguntas que estavam me fazendo refletiam muito o momento histórico, né? E a entrevista, eu fiz aquela entrevista porque eu tinha sido a primeira mulher a presidir o DCE, né? E isso era um fato significativo, né? E na época, é engraçado também isso, porque embora já tivesse todo o movimento feminista, né, de luta feminista e tal, não foi a questão que chamou mais atenção no processo. Porque ali, né, quando montou aquela chapa, quem eram as lideranças do PCdoB, né, e as lideranças do 8, né, e por uma coincidência era a Tosca e a Marlene, né? E na discussão da composição da chapa, eu fiquei na presidência, a Marlene Zanin na vice-presidência. Como foi essa relação porque a Marlene era, de fato, do MR8 e você do PCdoB. Como foi essa experiência, essa frente? Teve alguns encontros ali? Não é possível. Não, a gente brigava, tinha reuniões assim que a gente madrugava dentro lá do diretório acadêmico lá da medicina, onde a gente fazia reuniões, ou então ali dentro do diretório da economia, ali no prédio da reitoria. Então a gente tinha alguns locais onde a gente fazia as reuniões e, nossa, eram reuniões muito combativas, né, de marcar posições, então a gente não podia arredar pé, não podia faltar às reuniões. Um dos colegas da época, meu irmão era da diretoria, né, o Alexandre, aí tinha o Pedro Longo, né, tinha uma turminha bacana, assim, que era do nosso grupo, né, e a gente ficava muito firme ali. O Pedro era, se não me engano, ele era o diretor de comunicação, não me lembro agora. Essa lembrança eu não tenho. Eu tenho que rever porque eu tenho lá o materialzinho da nossa chapa. E então a gente marcava muito posição, né? Nós tínhamos metodologias diferentes, né, de trabalho, de posturas também diferenciadas, né? Mas ao mesmo tempo tinha assim, quando nós estávamos muito unidos, a gente ficava muito forte também, né? Eu lembro de alguns momentos, eu e a Marlene, assim, passando de sala em sala, convocando os alunos para as assembleias, para os movimentos, né? E a gente muito unida ali, né? Eram duas mulheres muito fortes, aí, né, se colocando enquanto liderança, se colocando numa postura muito séria, né? E a gente era muito sério, eu acho. Eu acho que a gente era muito sério. Talvez eu veja que uma diferença do movimento de hoje, né, dos caras pintadas e, né, dessa juventude que hoje vai para a rua, né, é uma juventude que leva com um pouco mais leveza, né. Eu não sei se também porque nós estávamos num momento muito difícil de ditadura, que tudo era muito clandestino, nós fazíamos reuniões clandestinas, claro que a polícia sabia, que todo mundo sabia, tanto é que se a gente vai no arquivo público aí verificar, né, tudo isso, tá lá, olha, a Tosca e o Alexandre se encontraram em tal lugar, em tal hora, não sei o quê, e foram participar de uma reunião do partido lá no diretório, né, eles sabiam tudo, né, mas a gente fazia de tudo para que as coisas fossem muito, né, muito fechadas e... Então a gente tinha uma sisudez assim, muito grande, eu acho, para aquela época. Éramos muito jovens, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei
essa militância. Mas éramos, acho que um tanto quanto sisudos. E eu me lembro assim que tinha muito patrulhamento, sabe? Então, se a menina passa batom e usa vestidinho, não sei o quê, é pequena burguesa, né? Então é dissonante da luta em defesa, né, da sociedade, dos trabalhadores, dos operários. Então a gente não pode passar batom, não pode usar um vestidinho bonitinho. Então a gente tinha que usar jeans, tênis surrado e camiseta de slogan, né? Constituinte já, baixa ditadura e tal. Então acho que essa sisudez, né? Eu não sei se todos os meus colegas militantes daquela época pensam dessa forma, né? Mas é um pouco esse olhar que eu tenho hoje, né? Em relação a mim mesma, né? Naquele momento e ao próprio movimento estudantil. Será que o fato de você ser mulher, Tosca, naquele momento mais conservador, onde a pauta feminina não estava tão evidente, será que isso não pesa também na tua leitura do passado? Pesa porque o movimento era incipiente, né? Na verdade, o movimento começou a se fortalecer mesmo na década de 70, né? Mas ainda é muito incipiente, não estava muito pautada a questão feminista e a participação da mulher nas diferentes esferas, e a gente era visto com preconceito mesmo, né? E para se impor, né, enquanto liderança, enquanto motor, né, de transformação, a gente tinha que, né, ter uma postura um pouco mais rígida, né? Era engraçado porque teve momentos assim, eu me lembro de que meu irmão uma vez pegou uma carona com os meninos, né, de estudantes de engenharia, que comentavam, né, ali dentro. Eu tinha acabado de passar em todas as salas de aula e tal, e os comentários eram assim: Deus o livre de namorar a presidente do DCE, né, porque ela é muito brava, ela é muito, né, ela é muito autoritária. Então essa postura rígida que a gente tinha, né, essa rigidez para, né, para se manter numa condição de liderança, aparentava uma postura um pouco autoritária também, né. Eu acho que é fruto disso, né, sem sombra de dúvida. E aí, eu pessoalmente, aí a Tosca que está falando, eu era uma pessoa muito tímida. E a forma também para me colocar era, né, para romper com essa minha timidez, era também me colocar numa posição assim, de rigidez. Mas, de qualquer maneira, eu tenho esse olhar, né, sobre a questão das mulheres, né, das lideranças femininas, mas também um momento que era um momento complicado, um momento de ditadura ainda, e que a gente tinha muitas dificuldades para estar atuando, né, e então não tinha muito espaço para leveza, claro que a gente ia nas boatinhas dançar, a gente dançava, ia nas festinhas e tudo mais, mas de qualquer maneira a nossa postura, assim, enquanto lideranças do movimento, eram posturas mais rígidas e mais sisudas, né? Hoje eu vejo que a juventude é um pouco mais tranquila nesse ponto, e isso é bom, né? Eu acho que a gente tem que ter leveza, né? Se a gente não tiver leveza e alegria na luta que a gente faz, ela perde um pouco o sentido também, né? A gente precisa gostar, amar o que faz e ter alegria, né? Ter alegria. Nada do que a gente faça possa ser triste. Hoje, por exemplo, vindo para cá, né, para gravar esse depoimento, eu estava tentando resolver uma situação que me pediram ajuda de uma cachorra que foi abandonada e que estava visivelmente com um aspecto de que tinha sofrido violência sexual. E vulgarmente falando, que não é o termo correto, mas vulgarmente falando, tinha sido estuprada, né? E ela estava extremamente assustada, ninguém conseguia chegar perto, mas ela tinha uma corda no pescoço, com uma corda comprida, e aí eu pedi, né, eu estava no meu local de trabalho, eu não tinha como pessoalmente fazer esse socorro, mas eu pedi para as pessoas que estavam, né, me informando da situação: então amarra a corda, a ponta da corda, para que ela não fuja, né, porque eu vou providenciar alguém que possa resgatar e levar para o atendimento médico, né. E aí dá uma tristeza muito profunda, né, de ver a crueldade, esses maus tratos, essa visão torpe, né, de achar que os animais servem para uso mesmo, né, e isso dá uma tristeza muito grande. Mas rapidamente eu substituo essa tristeza por uma alegria muito grande de poder ter ajudado aquele ser, né, que estava precisando de socorro. Então
eu acho que isso é uma coisa importante para quem está atuando, seja em qual luta for, né? Em qual movimento estiver. A gente tem que sempre ter alegria pelo que a gente está fazendo, né? Para que o resultado da nossa trajetória seja positivo, né? Para que ele possa influenciar na nossa vida, nos transformar, nos tornar pessoas melhores, mas para que a gente também possa fazer com que os que estão à nossa volta, os que estão praticando a luta conosco, também se tornem pessoas melhores, né? E o mundo se torne melhor, porque afinal de contas a gente luta e continua lutando por um mundo melhor, né? Por um planeta melhor. Eu acho que é basicamente isso, né? É isso, né? Não tem... É verdade. Em último grau, né? Uhum. Você nasceu em Curitiba? Não, eu nasci em Londrina. E quando que vocês vieram pra cá? Nós viemos em... Deixa eu ver, meu Deus... Ai. 67, eu acho. Eu tinha quase de 6 para 7 anos, eu acredito. Eu nasci em 59, né? Final de 59. Nós chegamos aqui em Curitiba, nossa mudança, em setembro de 67. Ou de 66. Não, de 67, acho que é isso. Eu era muito criança. E esse discurso de elevador, Tosca? O que era isso? Você discursava para quem? Para tuas amigas? Minhas ou amigas. Tivesse no Não, elevador? Minhas amigas. Só que daí eu sou uma pessoa que eu me empolgo, né? Eu sou uma italiana, então sou muito gestual, né? Você pode ter observado aqui que as minhas mãos falaram junto comigo. Então, dentro do elevador, subindo, mas gente, o que aquele cara fez? Onde já se viu? Vocês não podem imaginar que ele falou isso e aquilo. Isso é um absurdo, nós temos que separar da educação física, nós temos que constituir o nosso diretório. E aí, claro, né, todo mundo acaba se integrando na minha pequena reunião, porque eu acabo falando alto e né, gesticulando muito. E foi muito engraçado, estava o Maurício Requião ali. O Maurício fazia parte do grupo. Era um grupo assim, era o Maurício Requião, aquele jornalista que é hoje jornalista Jorge Bosterman, quem mais que tinha? Mas tinha uma turma muito grande ali de meninos e meninas, e algumas meninas, né, que faziam parte desse grupo, né, que estava fazendo o processo, né, de discussão de retomada do DCE, né, de remontar o DCE da universidade, fazer eleições e tal. E aí ele prestou atenção, Maurício, e disse assim, precisamos trazer novos militantes, né? Aquela busca de novos militantes e tal. Vamos levar essa menina, essa aí tem vontade de fazer as coisas e tal, tá querendo trabalhar, então vamos chamá-la, né? E foi legal, foi muito divertido. Acabei virando muito amiga do Maurício durante muitos anos, né? E por força disso conheci Requião, participei de algumas reuniões, ainda lá em 79, no Comitê da Anistia, onde estava Requião, Maurício, né, e a volta dos exilados, todo mundo preparando a volta dos exilados, né, Marés de Souza Filho, o Vitório Sortiuk, que são as figuras emblemáticas aí, né, aqui em Curitiba, que foram para o exílio e voltaram. Aí conheci, um pouco tempo depois conheci uma jornalista fabulosa que veio a falecer esse ano, né, a Teresa Urban, que tem uma trajetória também magnífica, né, e principalmente nos últimos anos em defesa do meio ambiente. E era uma fonte inspiradora também, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na questão da Serra do Mar. Ela fez o caderno, a Secretaria de Cultura na época, isso em 86, 85, tudo, tinha uma série de publicações chamada Cadernos do Patrimônio. E um dos cadernos foi dedicado exatamente ao trabalho do tombamento da Serra do Mar. E eu fui uma das técnicas, né, na época, que conduziu todo o trabalho técnico, tal, de formulação das regras, e preparando o material para que o Conselho de Patrimônio Histórico pudesse fazer o tombamento da Serra do Mar, né. Então teve assim coisas muito legais. Essa fala tua despertou uma coisa que eu não tinha pensado, que a importância da geração de vocês, dessa militância, posteriormente também, de repente a gente cria um capítulo no livro falando desses momentos posteriores, né? Uhum. Vários, tem uma luta muito bonita depois também, que merece ser contemplada. Merece ser contemplada. A importância desse projeto que você está falando da Serra do Mar é incomensurável, né? Sim, meu Deus.
grandes figuras, né, tiveram envolvimento com... Hoje alguns já faleceram, né? E alguns ainda continuam vivos, já muito velhos até, porque são pessoas que têm uma trajetória na defesa da Serra do Mar, né, e da Mata Atlântica, como o professor Bigarella. Hoje tem uma figura que participava junto comigo lá, que é montanhista, que é o Vitamina, né? E o Vitamina é nossa, um figuraço, assim, que tem um papel importantíssimo também nessa luta. Tosca, mas vamos falar um pouco do movimento de mulheres. Sim. Como foi a tua atuação, assim? Tinha alguma entidade? Como que era? Sim. Antes do PMDB, já tinha alguma coisa aqui? Sim, nós criamos aqui a Associação de Mulheres, a ABM, né? Associação Brasileira de Mulheres, que hoje tem uma atuação muito grande, faz parte aí é uma entidade, eu não sei quem está presidindo agora, se não me engano é a Asa Campos, eu acho que está presidindo a ABM. A UBM, né? UBM, a União das... É a mesma ou não? Virou UBM? É UBM, UBM, só que eu falei ABM, né? Não, é UBM. Ah, então é União. É União, não é associação, desculpe. Ah, então já tinha UBM nesse momento? Sim, nós já tínhamos a associação lá. Né, isso nos anos 80? Nos anos 80. Nos anos 80. Eu cheguei a ser secretária-geral Ah, é? Aqui em Curitiba, da UBM Curitiba, né? Eu cheguei a ser secretária-geral. Como que era essa luta dos anos 80 das mulheres, né? Olha, a gente, na verdade, assim... Qual que era a pauta? É muito amplo, né? Não, claro que é muito amplo. Mas o que... O movimento no qual eu participava, né, que era o movimento também de conteúdo partidário do partido, né, ele tinha uma preocupação muito grande com as mulheres trabalhadoras, né. Na verdade, a nossa pauta toda eram de reivindicações, né, de melhores condições, de igualdade de condições, tudo das mulheres trabalhadoras. Então, o que é uma pauta que ainda está hoje em voga, né. Quer dizer, muitas questões ainda não se obtiveram, né, de conquistas. Embora algumas conquistas, né, foram efetivadas aí durante essa trajetória toda, licença maternidade, enfim. Mas ainda tinha, na época também, nós tínhamos assim, salário igual para tarefas iguais, né? E as mulheres sempre com salários mais baixos. As mulheres não tinham papel de comando, né, e de coordenação, de comando, de direção, né, no seu meio de trabalho. Então, eram essas questões que a gente discutia na época. E nós discutíamos a necessidade de se criar dentro do Estado instrumentos, né, para que essa discussão pudesse ter respaldo e possibilidade de ações concretas que pudessem ser modificadoras mesmo daquilo que a gente reivindicava. Então a gente lutou muito pela criação do conselhos, né? Os conselhos, tanto a nível municipal, né? Conselho municipal, na época a gente chamava de condição feminina, né? E hoje é Conselho da Mulher, né? Não tem mais essa palavra, condição feminina. Então nós lutamos pelo Conselho Estadual e o Conselho Municipal. E a nossa militância partidária, ela se dava através do PMDB, porque até 82, na retomada do processo democrático e da liberdade de organização partidária, nós só tínhamos 2 partidos, né? Então nós atuávamos, né? Tínhamos o nosso espaço de atuação através do PMDB, né? E foi ali dentro, inclusive, que a gente organizou o Departamento Feminino, que por sua vez brigou junto com as outras entidades pela criação do Conselho da Condição Feminina Municipal e o Estadual. E que teve o seu papel, né? Hoje eu nem sei mais como é que anda, porque eu não estou nesse momento mais tão próxima, né, assim, dos movimentos. Eu acompanho de longe, acompanho a pauta, eu recebo informações do Cefêmea, né, que é uma organização lobista, né, que participa e que organiza, né, os lobbies todos nas pautas do Congresso, né, Nacional. Então eu estou acompanhando, né, sempre, eu estou recebendo sempre, mas não tem mais uma inserção, de fato, dentro desse movimento, né? Porque aí fica muito difícil você se dedicar a tudo, né? Tem como. Sim. Porque o meu trabalho profissional, né, onde eu atuo profissionalmente, é também uma forma de militância. E hoje, assim, fora desse trabalho, eu tenho uma dedicação à questão dos direitos, né, dos direitos animais. E aí a gente não consegue dar conta de tudo, né? Sim. Sou solidária e sempre que é possível, né, em alguma manifestação, em algum ato, enfim,
tento participar, né, no mínimo sendo solidária, mas não tenho mais condições nesse momento assim de ter uma dedicação como militante, né. Tosco, o que você lembra de algumas ações do DCE propriamente contra a ditadura brasileira e pró-democratização? Chegaram a organizar alguma coisa específica, assim? Alguns momentos? Teve. Que situações eram essas? Você pode descrever alguma coisa? Olha, nós fazíamos atos dentro da própria universidade, né? E a gente passava em sala de aula, chamava para assembleias, e, enfim. E, na verdade, assim, todo o movimento, ele começava de uma reivindicação específica, né? E ela era levada depois para a questão política mais geral, né? Então, todas as nossas manifestações dentro da universidade, as assembleias dos estudantes, a greve, tudo, ela teve um conteúdo claramente, né, antiditadura, né, pela redemocratização do país, ao mesmo tempo que as bandeiras, né, específicas estavam sendo levadas. Então, na verdade, a gente, eu me considerava, e eu acredito que todos nós ali naquele momento, como militantes contra a ditadura. Tanto é que a gente participava enquanto diretório, né, estudantil, de todas as ações organizadas pelos trabalhadores, né, pelas diretas já, pelas eleições diretas. Nós fazíamos parte dos comitês, né, representando aí o segmento do movimento estudantil, no Comitê da Anistia, depois nas diretas já, depois pela nova Constituição. Enfim, em todos esses momentos a gente esteve sempre junto e todas as ações eram ações de fato, né, pela redemocratização do país, contra a ditadura. Você lembra dessa greve, a data da greve, mais ou menos? Você mencionou a greve, que vocês deram flores. Até pra gente conseguir localizar os jornais da época e ver se... Engraçado, gente. Eu acho que foi no mês de abril. 81, olha... foi? 81? 81. Acho que acha. Nossa, me deu um branco agora. Os 54 aqui estão pesando. Eu já estou dando uns branquinhos aqui na... É que a gente não está o tempo todo recuperando essas memórias, né? Então, de vez em quando acontece, numa ocasião como essa, né, da gente estar falando sobre a questão. Então, assim, a data certa eu não me lembro mesmo. Eu tenho lá, até porque nessa revista, nessa entrevista, né, que eu fiz logo que eu assumi, né, foi um pouco depois que eu assumi a direção do Diretório Central, a gente já tinha organizado, já estava no processo da greve, então... Mas por que foi essa greve exatamente? O motivo, o leitmotiv, né, da greve foi o RU, o restaurante universitário. Comida de péssima qualidade, custo muito alto. E aí a pauta se ampliou, né? Ela começou porque nós começamos o movimento, né, a falar com os estudantes, a discutir ali na fila do RU, né, dos RUs, né, tinha o RU Central e o RU lá do Centro Politécnico. E daí começar a passar em sala de aula, começar a chamar para uma discussão e tal, e a pauta daí foi ampliando, né? E ela se tornou uma pauta, inclusive, ali dentro da universidade, uma pauta nacional, porque aí a gente se articulou com o movimento nacional também, né, em defesa da universidade. E aí, tanto é que a visita do Figueiredo, ali aqui em Curitiba, eu não me recordo exatamente pelo qual motivo ele veio para alguma inauguração. Eu sei que depois ele foi para Londrina, para a inauguração dos 5 conjuntos, que era um grande conjunto habitacional em Londrina, e nós fomos a Londrina para também interceptar o Figueiredo com as nossas faixas, enfim, para levar os documentos. E foi bastante curioso, porque a gente chegou em Londrina e nós ficamos... Bom, a minha família é de Londrina, né? Então eu tenho as referências familiares, que eram na época de avós, tios, primos, né? Mas ficava na casa deles, né? Mas a gente acabou, numa das noites que antecedeu ali a visita do Figueiredo nos 5 conjuntos, a gente acabou passando a noite no apartamento
de um colega, né, que era da UE, né, Fabinho Mesquita, que hoje está no Ministério da Saúde, né, e ele é um dos responsáveis pela política de DST e tal, que aliás, grande camarada, né, e brilhante mesmo, fez um trabalho muito bonito aí pela ONU e pela Organização, né, Mundial de Saúde. E Fabinho morava num prédio bem no centro de Londrina, ali perto do Bosque de Londrina, e era um prédio muito alto, não me recordo o nome do prédio agora, que ele é bem conhecido ali, né, no centro de Londrina. E daí a gente descobriu que a polícia estava estacionada embaixo, aguardando a nossa chegada ou saída, né, e provavelmente para sermos detidos, né, para que a gente não pudesse chegar até o espaço lá da inauguração. E a gente passamos a noite, né, mudando de apartamento, sabe? Dos colegas do Fabinho, dos vizinhos e tal, para que não nos encontrassem, né? Eu me lembro que a gente subia a escada, daí descia de elevador, daí tornava a subir, enfim, fazendo toda uma estratégia para que a polícia não nos achasse dentro do prédio, né? E a gente acabou conseguindo sair de lá, do prédio, e levamos até os 5 conjuntos, né, as nossas faixas. Claro que apanhamos de polícia, né, a hora que a gente abriu faixa, já veio a polícia, já tomou faixa e tal, enfim. Mas a gente achou que foi uma manifestação importante, que teve sucesso, que a gente demonstrou a nossa indignação, né, com a ditadura e com a situação da universidade, enfim. Eu acho que a gente deu o recado, né, foi muito divertido. Mas assim, ameaçados de sermos presos, né? Ou no mínimo detidos. Então era teve momentos legais assim. Você já mencionou, Tosca, mas tem, talvez com uma pergunta mais específica, como que era ser uma militante mulher, assim, ser essa presidente do DCE? Tinha alguns comentários bobos, assim, você teve que passar por algumas situações? O tempo todo. Como sempre foi por isso? Situações assim constrangedoras, né? Entrar em sala de aula para fazer chamamentos, né? Com licença, professora, e ser ridicularizada, né? Pelos meninos, né? Principalmente meninos, né? E algumas mulheres também, né? Porque eu me lembro que quando eu entrei no curso de biologia, era a voz corrente na época, que era um curso valita. O curso de biologia era considerado curso valita, porque era preparatório para casamentos. Então as meninas precisavam cursar uma universidade, então ou elas partiam direto para uma pedagogia ou letras, ou faziam um curso de biologia, que era, na verdade, um curso para formar professores também, né? Mas que era um curso que fazia um curso para anteceder ao futuro, que era o casamento, filhos. Então, aí chamavam o nosso curso de curso valita. E até porque, né, a questão ambiental na época não tinha, né, o mesmo clamor que tem hoje, né? Então, todos os cursos da área biológica hoje, engenharia ambiental, né, ciências biológicas, história natural e tudo, hoje eles têm uma importância muito grande, são muito procurados, porque existe até um mercado muito favorável, né, mercado de trabalho para isso, né, temos hoje o meio ambiente, a questão ambiental na pauta, né? Na pauta das discussões, né? A questão da sustentabilidade, na pauta da economia, tudo. Então, hoje ele tem uma importância muito grande, mas na época não, era considerado o curso valita. E era considerado também o curso daqueles frustrados que não conseguiram passar em medicina. Então, assim, era o STEP, né? Não passou em medicina, vai fazer biologia. Quer casar, vai fazer biologia. Exato. Então a gente era ridicularizado muito por isso, né? E o fato de ser mulher, de estar, né, fazendo um curso de biologia e passando em sala de aula e liderando, né, esses movimentos, então era assim. Eu às vezes era chamada de machona, né? Sapatão. Machona. Principalmente a palavra machona. Machona. Então era forma também de... Por homens e mulheres. Por homens e mulheres. Então era uma forma assim de ridicularizar, de desmerecer, né? E de demonstração de preconceito, né? Claro, porque se fosse um homem ali falando e tal, não teria esse tipo de problema. Não, poderiam até não concordar, né? A nossa universidade é muito conservadora até hoje, né? Podiam até nem concordar com as teses que a gente estava levantando, mas era um homem que estava, né, levando, então todo mundo ficava tranquilo ali, sem manifestar. Agora com mulher, né,
eu, a Marlene. A gente era bem aquelas duas lá, enfim. Então a gente sofria muito isso, assim. Tosca, e o PCdoB? Como foi a tua militância no PCdoB nesse momento? Que ano você entrou? Você lembra? 79. Você saiu que ano? Você não saiu formalmente? Chegou? Não, eu simplesmente me afastei, né? Fui me afastando e... recentemente? Não, já tem muito tempo. Em 86. E como foi essa militância no PCdoB? Reuniões completamente clandestinas. Sim, né, até 82, ali tudo era com reuniões clandestinas, né? Eu até me lembro de uma vez que era muito engraçado. Tô falando que olha, esse depoimento aqui tá me trazendo memórias assim divertidíssimas. Teve uma vez que a gente teve que sair para São Paulo, que ia ter um congresso do partido, era um congresso clandestino, ia ser em São Paulo, lá na Barra Funda, perto, num determinado local próximo ali do Memorial da América Latina, né? E a gente tinha que, não era um congresso de estudantes que vai todo mundo no ônibus cantando, né? E tomando cachaça e tal, né? Então a gente tinha que pegar o ônibus, né, em horários diferentes, não podia encontrar com ninguém, não podia falar, e era ridículo isso, porque a gente fazia de conta que não conhecia o colega da gente, que todo mundo sabia que a gente era conhecido, que a gente militava junto, né? Mas fazer de conta que não viu, que não... E aí a gente chegava, né, eu cheguei em São Paulo sozinha, e para mim foi uma tortura, né, porque eu não conhecia, assim, São Paulo, eu já tinha ido algumas vezes lá por força de visitar parentes, mas sempre com os pais, e então eu não conhecia. Imagina chegar em São Paulo sozinha, de ônibus, no terminal rodoviário, de lá pegar um trem para ir para Barra Funda, né? Eu não sabia que lado que era para pegar o trem, se pegava o metrô para cá, o metrô para o lado de lá, né? Jabaquara, enfim, as estações que tinha lá, como é que eu ia fazer, e tinha que chegar lá naquele determinado local e tinha que ter um codinome, né? Então não podia ser com o meu nome verdadeiro. Ai, meu Deus. O meu nome, né, próprio é Tosca, que é de uma ópera, né? E eu escolhi como codinome Aida, outra ópera. Olha, gente, é muito engraçado lembrar disso. É até ridículo, porque a gente fazia de tudo para ser clandestino e falhava em todas as normas de segurança possíveis, né? Ai. Mas nesse congresso eu tive a honra e, enfim, né, de conhecer pessoalmente João Amazonas, né? E que foi quase que um mito aí, né, da luta, um emblema, né, da luta democrática, da luta contra a ditadura, não só da ditadura militar de 64, mas contra a ditadura Vargas, né? E teve uma trajetória, né, na construção do partido, né, do PCdoB, e na construção da teoria socialista no país. Era um homem incrível, que tinha uma sabedoria, ele já estava muito velho, né, quando eu o conheci, mas com uma sabedoria e com uma clareza, né, eu fiquei assim, né, de boca aberta, assim, sabe, de não conseguir falar muito. E ele tinha uma tolerância com a juventude, assim, né, muito grande, então, assim, uma paciência, né, uma fleuma, assim, era muito interessante. Daí veio conversar comigo, admirado do meu nome, né, daí, contando que gostava muito também de música, de óperas e tal. Aí, falando de algumas áreas da ópera Tosca. Foi muito interessante. Nossa, tem uma boa lembrança desse período. Mas era tudo muito complicado, a gente tinha muito medo, né? Nossa, passávamos perrengues, assim, né? E claro, né, achando que estávamos seguros, com todas as normas seguidas, né? O ponto, você marca ponto com o camarada, né? E daí você chega no ponto, mas você disfarça para fazer de conta que você não conhece e tal, e depois, enfim, até chegar onde você tinha que chegar na reunião clandestina, né? E se a polícia quisesse prender mesmo a gente não tinha... Teria prendido. Todo mundo. Todo mundo. Mas quais eram as tarefas, assim? Qual era a visão do partido? O que te passava, assim? O que você tinha que fazer nesse momento? Eu fazia parte da célula estudantil, né? Então as minhas tarefas eram no movimento estudantil, era
manter a liderança, de garantir nos processos eleitorais dos centros acadêmicos, garantir gente, né, do nosso movimento e do partido dentro das diretorias, era organizar as pautas, né, que seriam debatidas pelos estudantes, né, trabalhar análise de conjuntura geral, né, mas focando a questão estudantil. Eram essas nossas tarefas, né, nessa militância. E como eu tinha também uma militância no movimento de mulheres, então eu tinha algumas tarefas também, né. Eu me lembro que uma vez o partido achou interessantíssimo que eu me mudasse, que eu saísse da casa dos meus pais e me mudasse para um conjunto habitacional aqui em Curitiba, aqui na região norte de Curitiba, porque ali tinha um movimento de mulheres forte, né, e que precisava ser apoiado e que seria interessante para que eu fizesse parte do movimento, eu fizesse parte da comunidade, né. E eu me recusei, foi a primeira vez que eu me recusei a cumprir uma tarefa, porque eu não tinha a menor condição de sair, né, da casa dos meus pais, porque eu não trabalhava, eu só estudava, e não tinha como sobreviver, não teria como pagar um aluguel, né, num apartamento para poder morar nesse conjunto habitacional. E o partido não me apresentava soluções, né? Então era como se vire, né, vá lá, mude e tal. Eu disse, não, eu não vou fazer isso, né? Não vou mesmo. Como que era esse processo de tarefa, Tosca? É que a gente tinha aquele conceito do centralismo democrático, né? Quando você discutia e tomava decisão, você tinha que submeter a essa decisão, né? Era um sistema... Já havia reuniões do diretório municipal, por exemplo? Tinha reuniões, sim. Então isso era discutido coletivamente na tua presença, não te chegava uma tarefa, faça isso? Não, as questões eram levadas para as células, né? E nas células a gente discutia. Mas havia momentos de discussão coletiva, assim? Sim, havia. E a direção, quando ela definia alguma tarefa importante, que considerava importante, que não cabia discussão, era uma tarefa, tem a tal tarefa que tem que fazer. Então não cabe discussão porque já está decidido, né? Então era uma situação assim desconfortável às vezes, né? Porque a grande maioria das tarefas, né, que a gente tinha tarefas partidárias, de organização, de mobilização, né? Eu sempre participei mais assim da mobilização, do grupo de mobilização, do que de organização propriamente dito, né? Então a gente recebia essas tarefas e encarava isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque a gente tinha a compreensão de que era isso mesmo, que era esse caminho, tinha que fazer isso, tinha que mobilizar para fazer a greve, porque a greve tinha, né, uma importância no processo, então nós precisávamos construir essa greve, então tinha todas as tarefas de mobilização. Agora de repente chegavam algumas coisas que para mim pelo menos não faziam sentido, né? Como que eu vou, né, sair numa condição familiar para viver uma experiência nova sem ter uma base, sem ter uma estrutura, né, para dar conta disso daí, né? E eu disse, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições. Assim como, por exemplo, decidiram que eu deveria ser a presidente do ICE, e eu tentei me recusar de qualquer maneira, mas aí acabaram me convencendo, né? Fizeram um trabalho de convencimento mesmo. Não foi de imposição, sabe? Foi de convencimento de que sim, realmente era o caminho que eu deveria ser, né? E daí eu brigava muito depois. Eu dizia, tá vendo? Olha aí o que aconteceu. O meu curso tinha 4 anos, é um curso de 4 anos. E aí depois você fazia, né, enfim, daí caminhava para as especializações. Eu entrei em 79 e saí no primeiro semestre de 89. Nossa, uma década. Uma década. Porque durante todo o período de militância estudantil mesmo, eu faltava muitas aulas e reprovava por falta. E depois que eu saí do movimento estudantil, porque eu saí, né, eu não militei mais no movimento estudantil, eu tinha o meu trabalho e tinha as minhas ações, as minhas tarefas fora da universidade, né? E então eu perdia muita aula. Eu não conseguia dar conta de assistir, e o meu curso é o que eles chamam de curso integral, então eu tinha aulas de manhã, de tarde, de noite, então não era um curso que se concentrava num turno, né? Então concentra de manhã, você trabalha à tarde, né? Então não tinha jeito. E eu sempre encarei o trabalho como uma militância também, né? E em 86, por exemplo, 85, 86, eu vivi em função do tombamento da Serra do Mar, que era a minha tarefa, a minha militância, né? Era fazer o trabalho no sentido de garantir
mecanismos de proteção da Serra do Mar e da Mata Atlântica. Então, isso para mim era uma militância. Então não tinha hora, não tinha, sabe? Eu me lembro que eu passava às vezes horas e horas e avançava a noite adentro com um técnico, se não me engano hoje ele deve estar na cultura, eu não sei, ele era funcionário do Estado, do governo do Estado, um engenheiro da Secretaria de Planejamento na época, e ele foi um voluntário no processo de discussão do tombamento da Serra do Mar e me ajudou a construir as regras de uso, né, para o zoneamento que a gente estabeleceu para o tombamento da serra. Então a gente varava, sabe? Era assim, começava a trabalhar 2 horas da tarde lá no auditório da Secretaria de Cultura, ali na Ébano Pereira, que era nosso QG do tombamento. A gente sentava lá e às vezes era 11 horas da noite e nós estávamos ali ainda, né? Pensando, cruzando as informações para poder compor, né? Um processo interessante e tal de estabelecimento de usos, né? Para a Serra do Mar. Então, e com isso eu faltava aula. Então eu cheguei nos últimos anos, né, 87, 86, 87, 88, até o primeiro semestre de 89, eu tinha 3 matérias só para concluir. Eu já tinha feito todas. Faltavam 3, só que eu me matriculava e reprovava, porque eu não ia, perdi as provas, aí não tinha como fazer uma segunda chamada e tal, né. Então eu não fiquei na condição do que eles chamavam à época de estudante profissional, porque eu não militava, né, no movimento estudantil mais. Eu tive um período de movimento estudantil, né, que foi 79 até comecinho de 83. Depois eu saí. Né, mas a faculdade para mim era um bico, porque o que importava mais era a minha trajetória fora do contexto universitário, né. Mas finalmente consegui, né, não fui jubilada, terminei o curso. Deu tudo certo. Deu tudo certo e no fim, né, até cheguei a pensar até em mudar completamente de profissão, mas no fim acabei trilhando, né, sempre dentro da questão do meio ambiente. Né. Ora tratando da questão da agricultura, ora tratando de meio ambiente propriamente dito. Eu tive a oportunidade de ser secretária de meio ambiente de alguns municípios, né. De construir políticas ambientais, né? Políticas públicas, né? De reciclagem de lixo, de proteção de nascentes e tudo, né? Dentro desses momentos em que fui, né? Em que trabalhei aí nesses espaços. Então, no fim, acabei virando uma boa profissional dentro dessa área. Não uma bióloga... porque eu nunca trabalhei com pesquisa, né? nem aplicada, nem pesquisa básica. Eu sempre trabalhei mesmo no poder público, trabalhando com políticas públicas, né? Então, gestão, né? Gestão de políticas públicas. E acho que o conhecimento da história natural, o conhecimento da biologia, tudo que eu tive, né? E eu tive a oportunidade de ter os melhores professores da época, né? Grandes professores, né? Grandes cientistas, como o próprio Riad Salamuni, Ralph Hertel, um dos maiores botânicos brasileiros. Então eu tive assim, professores que me possibilitaram uma boa bagagem, né? Uma boa bagagem técnica e científica. Então eu pude exercer de forma bacana aí, né, essa trajetória profissional. Tosca, a última questão, você mencionou a prisão do teu pai, que era militante também. Você tinha 5 anos, pelo que eu calculei. O pai foi preso em 64, eu nasci final de 59. Foi uma prisão em casa? Em casa. Isso te marcou de alguma forma? Ou você acha que Olha, eu tenho algumas lembranças assim que me vêm, né, uns flashes assim, e que eu sempre perguntava para minha mãe se tinha sido daquela forma mesmo. Porque eu tenho lembrança assim de homens de terno, de ternos curtos, olha só, terninhos curtinhos. E do meu pai, era noite, todos estávamos dormindo, né, as crianças dormindo, não sei que horas. Que a minha mãe nunca contou direito isso pra mim, porque era um pouco de tabu, assim, né, eles tinham uma preocupação de que a gente não se envolvesse demais com isso, porque era muito o medo também, né, porque depois que meu pai foi liberado, retomou a vida, retomou o trabalho, tudo, e ele realmente é aquela preocupação, tenho 4 filhos para criar e não adianta bater a cabeça no muro, abrir a brecha para os outros passarem e você não conseguir, né, amealhar, né, resultados, né, dessa tua luta.
Então ele acabou se afastando, porque meu pai era militante do movimento sindical. Ele foi presidente do Sindicato dos Viajantes. Meu pai sempre trabalhou com propaganda, né? Ele foi a vida inteira propagandista de laboratório, né? Que é a profissão que ele tinha. Ele foi gerente de fábricas, né? De indústrias farmacêuticas. Então sempre trabalhou com isso. Aí ele era, em Londrina, presidente do Sindicato dos Viajantes de Londrina. Então era uma liderança importante. Meu pai era mais ligado ao antigo Partidão, né? Porque não tinha muita essa questão PCdoB, PC, né? PCB, PCdoB ali, não era muito claro assim, naquele movimento em Londrina, né? Mas meu pai era assim, ligado ao movimento comunista, né? E daí ele foi preso, acho que foi logo depois do golpe, eu não sei que mês exatamente. Golpe em março, acho que foi mês de maio, alguma coisa assim. E ele ficou muito tempo preso? Que a minha mãe tenha contado pra gente, e ele, quando ele fala assim, eu acho que uns 6 meses, né? Mais ou menos, não foi muito... Ele chegou a responder algum processo? Não, acabou não respondendo o processo depois no final. Mas ficou aqui no AU, né? Veio pra cá. Ficou preso aqui em Curitiba. E eu lembro, assim, a minha lembrança muito vaga, né? Porque eu era muito criança, assim, de homens de terno e o meu pai com uma malinha. Fazendo uma mala pequena, quadradinha assim, saindo de casa. E depois disso, eu tenho lembranças dos primos do meu pai, que eram, né, primos lá de Minas, porque o meu pai é mineiro, né? Eram primos dele que moravam em Londrina em sítio. Então eu lembro de 3 primos, assim, que cada qual tinha um sítiozinho lá nos arredores de Londrina, e eram hortigranjeiros, né? E eles vinham de carroça, né, com cavalinho e tudo. Aí eles passavam lá na nossa rua, Rua Jorge Velho, que era de esquina, assim, a gente morava no andar acima de uma mercearia que ficava bem na esquina, e eles paravam lá para deixar gêneros alimentícios para minha mãe. Então traziam verduras, frango, leite, ovos, tudo para ajudar a mãe, porque não tinha mais fonte de renda, né, porque o pai preso, a minha mãe não trabalhava, minha mãe era só do lar, né, dona de casa. E eu lembro deles levando lá. Minha avó, lembro também de uma coisa muito gostosa, que minha avó trazia umas latas enormes de bolachas. E eram bolachas maravilhosas. A avó comprava e levava pra gente lá aquelas latões de bolachas, assim. Então eu guardo essas coisas que foi nesse período que meu pai estava ausente. Memórias de criança. Memórias de criança. Uhum. E que era bem bacana subir na carroça e andar de carrocinha lá. Eu gostava do cavalinho, eles cuidavam muito bem do cavalo. E tinha o Regis, que quando chegava a carroça com o cavalo dos tios, assim, o Regis latia muito pro cavalo. O Regis era o meu cachorro, era minha babá, minha babá, era o meu cachorro. E que quando eu mudei para Curitiba foi a minha pior perda, né? Que foi ter que deixar. O Regis? O Regis ficou, era um cachorro Lulu, bonito, peludo. Ele ficou com um dos primos do meu pai. E aí tiveram que mudar o nome dele de Regis para Lulu. Acho que não. Como é que era, tia? Acho que era Lulu que deram o nome para ele, porque por acaso tinha um fazendeiro que morava do lado desse sítio. Que era Regis. Que o filho chamava Regis. Aí não podiam chamar o cachorro de Regis para não constranger o fazendeiro. Daí mudaram o nome do meu cachorro. Ele morreu com 20 e tantos anos. Mas ele viveu feliz, eu acho que ele viveu mais feliz lá do que se tivesse mudado com a gente, porque nós fomos parar num apartamento gelado, que, nossa senhora, que era uma coisa horrorosa. Curitiba era muito ruim, muito triste, eu odiei Curitiba. E aí a gente, eu estava em idade escolar, né, logo no início, né, e fui para a escola, e aquela tortura que hoje a gente chama de bullying, né, das crianças na escola, de me chamar de tosca bosta, e caçoar do meu sotaque, né? Porque eu tinha um sotaque de interior, né? Porta, verde, leite, quente, né? Então diferente do que dos curitibanos. Então a gente, nossa, eu pedia pro meu pai o tempo todo para levar de volta. Eu disse, eu moro com a minha avó, né? Me leva de volta, eu moro com a minha avó. E daí dizer para ele, e por causa da implicância com o meu nome, porque é um nome diferente, realmente, né, chamava muita atenção, é tosca bosta, né? Eu dizia para o meu pai que quando eu tivesse 18 anos,
Isso eu tinha 7 anos de idade. Quando eu fizesse 18 anos, que eu tivesse a maioridade, eu ia no juiz para mudar o meu nome. Porque onde já se viu me colocarem um nome tão, né, complicado desses para dar margem para me sacanearem, né? É engraçado, coisa que em Londrina eu não tinha caçoadas dos meus coleguinhas de aula por conta do meu nome. Por isso eu achei assim, muito triste, porque Londrina me parece até hoje, que era uma cidade mais aberta, mais cosmopolita do que Curitiba. Curitiba era muito fechada e conservadora, né? Muito cheia de regrinhas e tal. Mas depois a gente aprende a amar o lugar onde a gente vive, né? Então dá até para dizer que eu sou mais curitibana do que qualquer outra coisa, né? Eu tô aqui há 54 menos 7. Dá um bocado de tempo 47, nessa terra. Bem mais do que lá. Bem mais, nossa, com certeza. E a gente perde o vínculo, porque daí os avós morrem, né? E a gente vai perdendo o vínculo. Eu tenho parentes em Londrina, mas hoje não tenho mais vínculo nenhum com a cidade. E a vida da gente está aqui agora, né? Foi aqui. Tosca, deixa uma palavra final sobre luta, sobre o que você quiser, na verdade. Tua palavra final. Olha, o que eu posso dizer primeiro, assim, agradecer o convite, né, por ter vindo prestar esse depoimento. Eu não sei se ele ajuda aí na composição dessa história toda, até porque a memória da gente está muito fragmentada, né, porque são muitos anos e as trajetórias da gente, né, trilham, né, caminhos os mais diferentes do passado, e eu espero ter contribuído, agradeço. Foi bom também porque, né, me inspirou a recordar de coisas boas e que fizeram parte da minha vida, que construíram a minha história, a minha própria história. E o que eu tenho para dizer é que tudo isso, né, na verdade, foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, e eu acho que a gente continua, porque... E eu espero, né, que a gente sempre possa estar aprendendo, sempre, 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 e que a vida seja muito inspiradora, né, para que a gente aprenda. Que sempre tenham novidades para que a gente não viva uma vida tediosa, né? Então que sempre tem coisas para serem feitas e para serem aprendidas, apreendidas. Eu acho que eu continuo com essa mesma motivação, né? Agora na minha militância recente e longa também, já porque tem uns 15 anos de defesa dos direitos dos animais, que ela possa frutificar, assim como o que a gente fez naquele momento de luta contra a ditadura, né, de redemocratização do país. A nossa participação nesse processo construiu, né, um país democrático, um país rico, né, rico em todos os sentidos, né, que cada vez está melhorando, que cada vez está trilhando, né, um caminho de sucesso, de mudanças profundas, estruturantes, né. Tem muito por se fazer, claro, e a gente não pode também aplaudir o tempo todo, né, e achar que está tudo bem agora, porque nós temos que ser críticos, né, a todos os processos, mas que a gente sempre tenha pelo que lutar, né, porque eu acho que a vida sem luta não é vida. Então que a gente possa ter sempre pelo que lutar e que sejam sempre lutas justas, né, e que a gente sempre possa fazê-las, né, lutar com galhardia, com coragem, com determinação, com ética, né, com ética. Acho que é fundamental. Acho que a nossa trajetória tem que ser sempre muito firmada, né, na ética em defesa da vida. Então que a gente possa sempre estar... Eu espero que daqui 30 anos eu possa fazer um novo depoimento e que que a minha memória não esteja pior do que ela já está agora, e que eu possa estar daqui 30 anos também comemorando mais um bom espaço de tempo de luta, e que possa daqui, né, 30 anos estar acreditando, continuar acreditando que outras lutas virão e que a gente vai poder, né, fazê-las, e quem vier, né, a fazer, quem vier a lutar, esteja fazendo também com ética, com galhardia, com coragem, com determinação e com alegria, com muita alegria. Ouça bem esta canção, ela fala
fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor, muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.